Olá, pessoal! Estamos aqui de novo no Fala Flaviana. Já estava com saudades de sentar aqui, falar um pouco sobre a nossa escola, sobre os projetos do Colégio Modelo. E hoje é um programa muito especial. Além de eu estar aqui com a professora Ana Paula Carboni, a nossa professora de matemática, nós vamos tratar de um assunto que a gente vê como prioridade no desenvolvimento dos nossos alunos aqui na escola, né? Que vai muito além da aquisição de conteúdos, né? De conceitos, mas é um assunto que fala sobre desenvolvimento humano. Então hoje a prof. Ana Paula está aqui comigo para a gente falar sobre o Clube do Bem. E esse tema foi escolhido por vocês nas caixinhas lá, né? De sugestões para a gente trazer aqui para o nosso programa. Esse clube trabalha, gente, principalmente a solidariedade, a empatia, né, com ações que acabam transformando vidas. E nós vamos falar sobre uma ação hoje específica que já vem acontecendo há anos aqui no Colégio Modelo, que já virou uma ação assim tradicional da escola e que a gente não pode ficar sem fazer, porque já está no nosso DNA, né? Então a professora Ana vai contar aqui um pouquinho sobre tudo isso. Ana, tô muito feliz de você estar aqui. É um prazer estar falando com você sobre esse assunto que deixa a gente super feliz, super emocionado, porque é algo que a gente vem construindo e já se tornou tão natural, né? Sim. É um prazer ter você aqui com a gente, Ana. Então, o prazer é todo meu. Obrigada, tá, pelo convite. E é muito bom falar sobre esse tema, falar sobre esse projeto, que eu acho, assim, que tem parte do nosso coração, é algo que a gente consegue, assim, percebeu uma mudança, assim, muito legal nos alunos, nos participantes, e é tão rico, né, e faz a diferença na vida de tantas pessoas. E atinge as famílias, né, não só nossos alunos, né? Exatamente, porque ele está aberto à comunidade escolar, né? Então, são alunos, ex-alunos, então pessoas que fazem e até fizeram parte da comunidade, que até hoje participam desse projeto, e isso é muito legal. Colaboradores, né, que Sim. vêm com a família, a gente tem aí um movimento muito bacana, é um exemplo de cidadania. Exatamente. Né? De humanidade mesmo. Então conta um pouquinho pra gente o que é o Clube do Bem e como ele foi surgindo aqui no Colégio Modelo. Então, bem, o Clube do Bem, né, foi uma proposta idealizada por você, né, Flá? E foi muito legal, porque foi lá por setembro, isso mesmo, setembro de 2018, minha memória é boa. Você, né, nos chamou para uma reunião aqui para falar sobre, né, como fazer a diferença na vida do outro, como engajar os nossos alunos a eles terem mais empatia, a serem pessoas melhores, a pensarem no próximo. E cada uma das pessoas, né, teve que pensar num projeto e queria colocar em prática. Então, isso foi pensado em setembro e seria colocado em prática até o finalzinho do ano. Então, diversos os colaboradores, né, bolaram muita coisa legal. Foi um ano, assim, bem movimentado. Eu acho que a escola, né, ficou super viva, super ativa. E cada professor teve que montar a sua equipe. Então, eu montei a minha equipe e um dos meus colegas, que não está aqui, mas maravilhoso também, que é o Piva, Rafael Piva. Eu falei assim, então, o que a gente pode fazer? E fui abrindo discussão pro grupo. Ele falou, ai, Ana, vamos sair para distribuir comida para moradores de rua. Eu falei assim, não, mas essa escola, como assim? Eu falei, você tá louco? Eu falei, não pode, né? É muito difícil, né? Mas aí depois eu fui pensando, eu falei assim, não, ele não tá louco, é muito legal. E com base nisso nós, né, elaboramos algumas propostas, fizemos levantamento de custos e conseguimos fazer a nossa primeira ação do projeto das marmitas do Bem, onde nós nos reunimos e conseguimos fazer em torno de umas 150, 170 marmitas. E desde então a gente segue, né, com o nosso projeto. Já fazem o quê? 8 anos, né, Ana? Já vai? 8 anos. 7 anos. 7 anos que a gente vem nesse projeto. Muitos projetos aconteceram, mudaram, não acontece mais, outros novos apareceram, mas o projeto da Marmita do Bem permanece aqui na escola. Todo ano ele acontece de 2 a 3 ou até 4 vezes, né? Tudo Isso depende mesmo. Também aí da nossa demanda. Ô, Ana, a gente sabe que esse projeto das marmitas, ele vai muito além de preparar comida, né?
Não é só vir aqui na escola e a gente prepara as marmitas e distribui. Conta um pouquinho pra gente como que ele começa, onde ele começa, qual é toda a conscientização que você faz com os alunos, desde lá do início, porque o fechamento, o encerramento é produzir as marmitas e fazer a entrega, mas ele continua antes, né? Como que você faz toda essa logística, essa organização? Então começa com uma conversa em sala de aula, uma sensibilidade com os alunos para falar sobre, né, o que são essas pessoas, como elas vivem, como é a situação, né, que não cabe a nós julgarmos, mas assim, é muito difícil você não saber, né, qual vai ser o seu próximo prato, né, qual vai ser a sua próxima refeição, se você terá direito a essa refeição. E mediante a isso, né, a gente precisa fazer o levantamento de custos. Então eu converso com os alunos, então eles fazem a doação de doces para montar a cesta de rifa, e eles também me ajudam com a venda e com a arrecadação de dinheiro. Então eu tenho um engajamento muito grande por parte dos alunos. Então tem uma parte de uma educação financeira também, onde eu acabo, né, meio que ensinando a eles que você não precisa ser autossuficiente, você não precisa fazer sozinho, mas você pode também mobilizar toda uma comunidade. Então eu mobilizo eles mobilizam os pais em casa e eles conseguem também repassar a mensagem para os demais alunos da escola. Acaba virando uma grande corrente do bem e fica algo sempre muito, muito, muito incrível. Cada ano que eu falo, não vai me surpreender, né? Surpreende, e a gente dá conta mesmo, né? Vendo que hoje em dia tudo aumentou, mas mesmo assim você fala, meu Deus, vai ser difícil, mas você olha, não, dá tranquilo, a gente dá conta. Então já começa ali. E muitos alunos também, eles querem trazer mais coisas, eles querem trazer insumos, querem fazer essa doação também. Exatamente. Eu já tive aluno que chegou aqui com um pratinho de arroz pronto, porque antes dele vir para a escola ele quis fazer um pouquinho mais de arroz, porque ele ia conseguir entregar para mais pessoas. Então aqui realmente acaba sendo a cereja do bolo, né? O dia da ação, mas vem todo antes. Eu falo que o projeto ele tem o dedinho de cada um que colaborou. Então quando nós vamos entregarmos, mas quem fez? Foi a comunidade do Colégio Modelo, porque cada um que comprou uma rifa, cada um que vendeu, cada um que trouxe um insumo ou que veio aqui, então faz parte disso, né? Então também é um colaborador. Participação. Olha, gente, vejam bem, né? O que é escola, né? Como a gente envolver os nossos alunos no desenvolvimento, né, desse cidadão do bem. Por isso que chama Clube do Bem, porque é um clube, né? São todas as ações que nós fazemos aqui na escola. E aí a gente tem uma professora de matemática, aquele componente curricular que é o medo de todo mundo, que todo mundo, matemática. Uma professora que sensibiliza os alunos, e eles, gente, eles amam fazer esse projeto com a professora Ana Paula, como os outros, né? Não tem só esse, né? Mas eu vejo eles super envolvidos. Por quê? Porque isso parte, inclusive, da forma da Ana falar, do seu brilho nos olhos, desse convencimento com os alunos. Não é simplesmente trazer uma proposta, né? Ela se doa para isso e os alunos ficam encantados, né? A Ana consegue ter esse convencimento e eles querem participar. E aí vira aquela loucura na escola mesmo. É rifa de Páscoa, é rifa de chocolate, é rifa daquilo outro. Eles querem vender para as famílias. Aí eles arrecadam esse valor, né? Ou a gente vai comprar, ou a gente passa para alguém da escola fazer essa compra, né? Sempre tem gente que quer ajudar. Chega todo esse insumo aqui para a escola, a gente fecha um sábado de manhã, a Ana Paula vem com a sua equipe, né? Com os alunos que escolheram, que vêm para cá, a família, os colaboradores, preparam essas marmitas e aí vão entregar. Mas é um movimento muito lindo, gente. Eu gosto de reforçar porque existem outros projetos maravilhosos, mas se a pessoa que estiver encabeçando, né, Ana, o líder desse projeto, não tiver esse amor, esse entusiasmo, essa dedicação, acaba se perdendo, né? Exatamente. E você, quando fala, né, desse movimento, as crianças automaticamente eles já querem participar, né? Porque você traz isso com você. Então, a tua ajuda como professora na formação desses alunos vai muito além de ensinar a matemática, né? Mas é uma lição de vida que eles levam, né? Para se tornar
pessoas do bem mesmo. Né? Até porque a educação ela não está restrita só a conteúdos, né? Então, nós temos que passar princípios e valores, e tudo isso faz parte da formação do aluno, né? Para que ele seja um bom cidadão. Com certeza, com certeza. A escola tem esse papel muito forte hoje, Sim. né? Aqui é a escola da vida, então a gente tem que ensiná-los também a ser boas pessoas, né, Ana? E aí, Ana? Quais são os pratos que a gente mais faz de marmita, né? E que as crianças adoram e a gente fica até com aquele cheirinho com vontade de comer, porque, olha, quando tem esse sábado, olha, aquele cheirinho da comida, ela é preparada com tanto amor. Aí a gente vê, além da professora Ana Paula, o marido dela também, né? Sim. Mexendo ali, aquele panelão, ela envolve a família dela inteira, ele vem aqui pra escola. Então conta aí, Ana, qual é o prato preferido da marmita do bem? Ai, não tem como, né? A nossa tradicional galinhada, né? Então esse acaba sendo um prato, assim, típico, porque também quando nós vamos pensar no prato, nós temos que pensar qual o valor nutricional que nós vamos repassar para essas pessoas. Então, a parte da galinhada, então, tem a parte do arroz, tem a parte da cenoura, colocamos ervilha geralmente fresca, vai milho, e a parte do frango também. E sempre a gente pega, né, uma partezinha do frango que seja gostosa, bem suculenta, para que seja saboroso, mas também tenha bastante carboidrato, né, vitaminas, fibras e a proteína que eu acho que acaba faltando muito na alimentação deles. Então, nós acabamos percebendo que acaba sendo um dos pratos mais, assim, fechadinho e mais completo em relação ao valor nutricional. Fácil de comer, porque com uma colher eles conseguem, né, Ana? A gente tem que olhar para tudo isso também, mas nós, né? Entregamos também garfo e faca para que eles possam comer com dignidade, porque é um momento, né, incrível. Eu acho que é um dos maiores prazeres que nós temos na vida, é a parte da refeição. Então, você comer com dignidade, você comer bem, isso é muito legal. Então, além de toda essa alimentação, né, nesse prato rico em nutrientes, a gente tem mais projetos envolvidos, né, Ana? Então, geralmente, essa marmita não vai sozinha, gente. Ela vai com algo também para ajudar esse morador de rua, ou é uma peça de roupa, um cachecol, um gorro, meias, né, cobertor. Então, cada ano a gente também escolhe, né, algumas ações aqui que complemente a marmita do bem. E esse ano foi muito especial, né, Ana? Nossa, esse ano foi o ano mais incrível, porque nós utilizamos daí a Semana de Jogos, né, como uma das gincanas que tinha a entrega, né, de touca, cachecol, meia e luva, e a gente recebeu muita coisa, Flá, muita coisa mesmo. E assim, deu para todos, assim, os moradores receberem, né, um kit, meia foi assim, 3, 4 pares por kit, então eles ficaram muito felizes, porque a gente sempre entrega, né, o pratinho, a marmita, os talheres descartáveis, o copinho de água, aí junto com, né, algo que vai agregar aquecer, ali, né? Exatamente, para que eles não sintam frio, então acaba sendo muito incrível. Olha, foi uma ação bem é uma ação linda, né, Ana? E aliás, gente, a turminha do 6º ano desse ano, né, o 6º A, arrebentou com as ações. Olha, a nossa semana esportiva, ela não é só esportiva, ela é cultural e social. A gente também traz a questão social para o interclasses. E como a Ana falou para vocês, né, uma das metas ali, né, era arrecadar gorro, cachecol e meias. Gente, eles arrebentaram. Teve turmas assim que trouxeram, as mães se envolveram, as mães foram atrás e compraram também, não trouxeram só coisas usadas, né? Então, gente, quando a gente viu aquele monte de doação, né, foi assim, realmente encantador. Como é gostoso a gente poder ter uma comunidade que nos ajuda, né? Ter esse olhar, né? E as crianças super felizes porque estavam ajudando o próximo e estavam se ajudando também com pontuação dentro da escola. Então foi uma ação assim, meu Deus, muito, muito, muito especial. E é possível perceber o trabalho em grupo, a união da turma, uma turma do 6º ano que está começando agora, então ter todo esse protagonismo, porque foram eles que se reuniram, foram eles que tiveram a ideia de tomar a frente, então achei isso, assim, incrível. Foi lindo, além né? de ajudar o próximo também, né? Então, nessa autonomia... Toda essa autonomia, a união dessa turma, exatamente, né? O foco de ajudar. Então, gente, assim, ó, o Clube do Bem, a gente tá falando dessa marmita, né? Dessa ação da marmita, ele traz outras ações, né? Então, ele traz essa doação,
o trabalhar em equipe, né? A autonomia, o envolvimento da família, o fazer pelo outro. E aqui na escola a gente tem também, acontecendo aqui nas paredes da escola, uns quadros que a gente também chama, né? Faz parte do Clube do Bem, mas é o quadro de boas ações. Então, quando a gente vê os nossos alunos tendo boas ações, né, Ana? A gente vai lá e coloca um adesivo nosso ali para, né, pra fazer uma gamificação do bem, digamos assim, com os nossos alunos, né? E acaba prestigiando, né? Então, eles começam a perceber que quando eles fazem o bem é legal. Pode ser no começo, de repente, por um avatar, mas eles começam a perceber que o relacionamento entre eles melhora, que eles também têm uma sensação boa, porque faz bem para nós. Eu acho que faz um bem maior para quem está fazendo bem do que para quem recebe. Certeza. Então, esse retorno é incrível. Então, é possível perceber uma mudança significativa nos alunos. E assim, né, gente, a gente vê tanta notícia ruim, tragédia, as pessoas que fazem maldade, que querem tirar vantagem, às vezes nem é maldade, né? Mas a gente vive num mundo que tudo se tira vantagem. E aí, o que é uma atitude positiva, ela fica escondida, tipo, não fez mais que obrigação. E eu sempre falo aqui na escola, a gente precisa mostrar o outro lado. Às vezes a gente dá muito foco no que é negativo e deixamos as atitudes boas, que são obrigações de um bom cidadão, mas elas precisam ser valorizadas, elas precisam aparecer, elas precisam ser inspiradoras, elas precisam contaminar outras ações, porque daí essas ações negativas, elas vão perdendo o foco, né, Ana? E a gente consegue trazer isso para os nossos alunos, para a valorização dos professores, né? Que eu falei, a gente precisa falar, nossos professores precisam saber que são amados, que são ótimos, né? Mediante a tudo que a gente vê aí nas redes sociais. Então, a ideia é olhar para tudo que se faz de bem hoje, né? São ações simples, mas que é tão gostoso a gente ver que a gente foi observado. Imagina uma criança, né? Um adolescente, falar, olha, parabéns, eu vi que você catou o lixo da tua sala, pegou o papel do chão, você ajudou o seu colega numa atividade, você foi prestativo, né? Respeitoso, né? Eu pude presenciar numa aula minha, eu tenho uma aluna que ela tem muita dificuldade, muita limitação mesmo. E eu tenho outro aluno que ele tem uma desenvoltura melhor dentro do conteúdo. E ele sentou do lado dela para fazer, simplesmente para ajudar, para auxiliar a paciência, o cuidado, o carinho. Então, eu acho isso uma coisa tão rica. Você ter a empatia de você ajudar o colega, você dividir o seu conhecimento. E é uma aluna que ela já veio porque ela sofreu muito em outras escolas, então necessitando de um acolhimento, e esse aluno fazendo todo esse acolhimento com ela. Então foi algo incrível e que realmente você consegue estar premiando esse aluno, né? Para ele perceber, opa, isso é legal que eu fiz. E o exemplo para os outros, né? Você mostrar o que o outro faz de legal. Né? Os que estão vendo, eles querem isso, são exemplos, né? A gente precisa trazer exemplos, são exemplos simples, sim, mas que tem que ser mostrados, que tem que ser valorizados, né? Contaminados por todos os nossos alunos, né? Com certeza. Ô, Ana, e aí, me fala uma coisa, assim, eu já sei o que acontece, mas eu gosto muito de ouvir você falar. Qual é a atitude desses alunos quando tem a ação da marmita? Vamos voltar lá para a marmita. O que eles aprendem, Ana? Você sente a diferença deles como pessoas depois que eles participam desse dia? Sim, é incrível, né? Eu sempre, quando eu posso, então quando vai aluno, eu sempre gosto de levá-los comigo e eu fico sempre em torno deles, né? Então eu me desloco para um canto, eles vão tudo junto comigo. E há uma troca muito grande, né? No momento que você entrega. Então eu sempre falo assim, gente, vocês não vão entregar apenas uma marmita, vocês vão estar representando o colégio e de repente você vai ser a única pessoa que vai sorrir para esse morador. Então sorria. Dê o seu melhor bom dia, dê o seu melhor sorriso. Ai, que lindo isso. E quando eles fazem isso, e eles recebem isso em troca. Em todos os momentos que nós entregamos, as pessoas sempre foram muito amáveis conosco. É isso que eu ia perguntar, Ana. E o sorriso dessas pessoas e o brilho nos olhos? É incrível, é incrível. Muitos sentam ali mesmo, em torno de nós, e já vão comendo, falam, meu Deus, mas que tempero é esse? É amor, né? Eu sempre falo, é o amor, então, porque é o que acaba, né,
dando sentido para esse projeto. E os alunos ali, junto com tudo isso, então eles conseguem prestigiar. Então, eu nunca me esqueço do Carlos Eduardo, que ele foi comigo e nós entregamos lá na Praça Tiradentes. Aí ele parou, ele falou: prof, olha, eles estão todos comendo da nossa comida, olha que legal, olha que incrível. Então, assim, você vê realmente o projeto tocando, sensibilizando esse aluno e ele valorizando, né? Porque às vezes, eu não quero comer isso. Gente, mas calma aí, você tem uma comida, valorizar o que você tem, porque nem todas as pessoas, infelizmente, têm condição de ter o básico, né? Que é o alimento. E hoje eles escolhem tanto, né? Tem cheios de seletividade. Não gosto de comer o verde, não gosto de comer o amarelo no prato. E ali você vê aquelas pessoas comendo tudo, né? Talvez aquilo que você falou, única refeição do dia. Exatamente. Né? Então isso também cria neles uma valorização do próprio alimento, né, Ana? Com certeza. E Ana, pra gente encerrar esse nosso falando desse projeto, como que as pessoas que estão nos ouvindo, né? Porque assim, os alunos do ensino fundamental fazem todas essas ações, depois vem esse dinheiro, a gente compra o alimento, vai para a cozinha, nem todos vêm, né, Ana? A Ana faz uma seleção, né? Isso mesmo. Quem são os alunos que vão vir, porque tem professores que participam, tem pais que participam, né? E saem para entregar também. Mas quem está ouvindo a gente, que nunca participou, que nem sabia que existia essa ação dentro da escola, se elas quiserem ajudar, como que elas podem nos ajudar? Então, assim, são diversas as formas, né, que uma pessoa pode estar contribuindo. Então, na compra de rifas, isso já ajuda bastante. E se quiser, de repente, participar do projeto, manda uma mensagenzinha para o pessoal ali da secretaria. Então, eles já repassam para mim, eu já insiro dentro de um grupo, que nós temos um grupinho, né, só para trabalhar com o projeto das marmitas, onde a gente acaba ajudando, passando as informações. Então, existe uma troca muito bacana ali. E podem doar também arroz, legumes, frango. A gente deixa mais restrito para aquilo que seja não perecível, né? Então a parte do arroz, a parte do milho, molho de tomate, porque o frango come uma coisinha um pouquinho mais chata, então nós tem que ser fresquinho, a gente vai lá e compra, né? Hora, eu sei que eles vão lá comprar, gente, o franguinho, pedacinhos do frango. Então quem quiser doar também nos ajudar, comprando rifa, ou doando também algo pra gente fazer uma rifa, né, Ana? Pode também ser. Nossa, legal. A gente sempre precisa, né, de insumos, de repente um mimosinho, pode ser ursinho, enfim, alguma coisa, de repente tá lá com um presente que ganhou e nunca mexeu, um brinde. Pode então doar aqui pra gente, doar, né? Que nós usamos na venda das rifas. Legal. Então, podem entrar em contato com a secretaria da escola, falem ali, tem a Regina, tem a Amanda, falem com as meninas, falando, quero doar algo para a Marmita do Bem, né? Vai ser recebido com muito carinho mesmo pela gente e a gente vai ter, assim, muita gratidão pela essa ajuda de vocês. Ai, gente, é muito lindo, é muito gostoso. Eu vivo, né, participando desse movimento dentro da escola, mas quando a gente para de novo para falar, dá de novo aquela emoção, dá vontade de sair daqui correndo, né, e fazer uma nova ação. Então, são atitudes que nos motivam a cada dia, né, de estar aqui na escola também. Ana, quero agradecer demais a sua participação. Mais um exemplo teu aqui no Fala Flaviana, né? Falando sobre educação, sobre cidadania, sobre solidariedade. Isso é encantador. A gente só tem que agradecer dos nossos alunos. Olhem, quando vocês estiverem em casa fazendo a oração de vocês, agradeça pelos nossos professores, porque os filhos de vocês, eles convivem com pessoas do bem, né? Como a professora Ana, como toda a nossa equipe. Eles têm exemplos maravilhosos de pessoas, né, dentro da sala de aula ali. Então, além de estar ensinando os filhos de vocês, eles são exemplos como pessoas. Agradeçam por os filhos de vocês terem essa oportunidade de estar convivendo com esses profissionais maravilhosos. São pessoas do bem, gente, podem confiar, isso a gente olha muito, né? Então, pessoal, fique aí para vocês, uma pulguinha atrás da orelha para cada um pensar. O que eu tô fazendo para ajudar a minha comunidade? O que eu tô fazendo, né, para tornar esse mundo melhor? Eu não preciso fazer milhões de coisas, mas eu posso fazer coisas muito simples. Vamos começar, para quem ainda não fez,
Façam coisas simples, Sim. né? Mas vamos criar isso como uma rotina de vida. Ajudar o próximo, incentivar essas crianças a fazer o bem, né? A ser pessoas melhores, a cuidar melhor do nosso mundo e das pessoas, né? Exatamente, até porque, né, eles farão parte, né, do amanhã, então nós temos que investir neles, né? Então, Para fazer um mundo melhor. Exatamente. Fazer um mundo melhor mesmo, eles vão cuidar de tudo isso. Gente, estou muito feliz de estar aqui novamente, falando sobre esse assunto muito encantador, que são as campanhas solidárias, que é o Clube do Bem do Colégio Modelo, qual eu tenho muito orgulho mesmo, né, de ter aqui na nossa escola. Então fiquem ligadinhos, próximos episódios a gente também vai trazer assuntos que vocês pediram nas caixinhas lá no nosso Instagram, e que vocês tiverem mais ideias, querem saber de mais coisas que acontecem aqui dentro na nossa escola, é só entrar em contato com a gente e dar aí uma dica do que você quer que a gente traga para contar para vocês. É uma delícia sentar aqui e poder falar sobre essas ações, sobre os nossos projetos e olhar a nossa escola, Sim. assim, né? Como uma escola tão transformadora, né? Que atinge aí tantas famílias, tantas pessoas. Isso eu acho que é o nosso propósito, é a nossa missão, né? Os filhos de vocês estão aqui para que se tornem pessoas melhores. Essa é uma das missões do Colégio Modelo. Desenvolvendo pessoas na sua melhor versão, né? Isso eu acho que é uma das frases mais verdadeiras que a gente trouxe aqui para a escola. Sim, né? E a importância disso. Né? Muito bom. Ana, muito obrigada novamente. Eu que Pessoal, agradeço. fiquem ligadinhos que logo tem mais episódios de Fala Flaviana. Até a próxima.